Meus caros, hoje eu acordei e pensei, vou tocar em tema polêmico. Por quê? Porque é sexta-feira. Isso mesmo, meus caros. Vamos falar de polêmica hoje, nessa sexta-feira. Tá um pouco frio aqui, né? Então vamos dar uma esquentada nos ânimos. Que tal? Então hoje eu vou falar sobre amizade entre homem e mulher. Esse tema... Às vezes eu falo assim, muitas pessoas pediram esse tema, e às vezes é mentira, 3 pessoas pediram. Mas no caso deste tema, algumas pessoas já me pediram. E eu resolvi conversar com vocês. Tentar trazer um pouco de normalidade e bom senso para esse tema, tá? E a gente vai entender, quando a gente fala em amizade entre homem e mulher, o problema não é a questão entre homem e mulher. O problema é a questão da amizade. Este é o grande problema. Por quê? Porque a gente não sabe mais o que é ter amigo. E aí o que acontece? Essa amizade entre homem e mulher é que vira o caos, entende? Mas enfim, antes de eu começar, não deixe de seguir meu canal aqui. Eu sou J. Borgognoni, psicólogo há mais de 12 anos e sou o fundador da Terapia do Bom Senso. E o meu objetivo nesse canal aqui é levar leveza, sinceridade, mais clareza para a sua vida e, obviamente, bom senso. E todo meu vídeo eu sempre explano o tema, desenvolvo um pouco ele e no final trago algo prático para você. Então não deixe de assistir até o final, porque vai valer a pena com certeza. Ou pelo menos nesse tema de hoje você vai ter conteúdo para debater com seus amigos, com as suas amigas, né? Com amizade de outro sexo, entende? Tá? Mas amigo, não é o conhecido, tá? Presta atenção. Mas vamos lá então. Vamos começar a falar dessa coisa deixa eu dar uma palavra amiga aqui para vocês nesse assunto de amizade entre homem e mulher. Eu acho que o maior drama da atualidade não são os relacionamentos amorosos. O maior drama da atualidade é o drama da falta de amizade. O que acontece é que nós não temos mais amigos. Nós não temos mais com quem contar, de fato. Eu acho que hoje em dia, com o excesso de informação secundária que você acaba tendo das pessoas, você não cria mais situações para gerar uma intimidade necessária para ter uma amizade. Então você fica sabendo dos seus amigos de maneiras muito secundárias. Você fica sabendo das pessoas de maneiras distantes, você não precisa mais estar na presença da pessoa, conversar com a pessoa e, quem sabe, nessa conversa, desenvolver outros elos e outros assuntos e assim por diante. Então veja, hoje em dia então as pessoas se sentem muito solitárias e muito sozinhas. Estamos numa época, eu sempre estou falando para vocês nos vídeos aqui sobre a cultura da nossa época. Por que eu bato nessa tecla? Porque se a gente não pensar nisso, todos os assuntos viram simplesmente opiniões jogadas como se fosse uma metralhadora ou uma granada na sua cabeça, tá? O que nós temos que pensar? Estamos em uma época, entende? Numa cultura que ela é muito individualizada. Então nós não temos mais a cultura de você fazer uma troca, de você compartilhar a sua vida. É muito individualizada. E hoje em dia nós estamos numa cultura também que nós nos defendemos muito dos outros. Com uma incidência muito grande, eu vejo pessoas falando para mim: Jota, eu tenho vergonha, eu tenho medo do que as pessoas podem dizer de mim, eu tenho medo, eu me sinto inseguro quando eu estou na frente dos outros, eu acho que as pessoas vão me julgar, tudo mais, blá blá blá. Ou seja, na maior parte das vezes, esse tipo de olhar, ele é um olhar de projeção ao outro. Eu acho que o outro vai me julgar. Então nós vamos, como curitibanos, a gente vai se defender dos nossos vizinhos. A gente não quer conversar, a gente não quer falar, e a gente vai se aquartelando, a gente vai montando muralhas em volta da gente para não ter contato com essas pessoas, porque o medo de nós acabarmos nos frustrando com essas relações é muito grande. E cada vez mais nós vamos conseguindo tocar o mundo ou se relacionar com o mundo atrás de uma tela, como é seguro aqui. Então eu tenho certeza que se você estivesse conversando comigo sobre esse tema, sobre amizade entre homem e mulher, numa mesa ou num boteco, tem muita gente que falou assim: nossa, deve ser legal tomar uma cerveja com Jota. É legal, me convida, tá? Acontece o quê? Muitas vezes, com certeza, iríamos desdobrar assuntos que talvez você não tivesse pensado, mas aqui, só me ouvindo falar, você só vai saber minha opinião e você vai ficar protegido daí. E é assim que nós nos relacionamos com as pessoas que nós conhecemos. Nós ficamos assistindo elas, né, do celular, ou à distância, ou de informações em grupo, de meios virtuais, meio parciais, e nós não conseguimos de fonte direta. Então o que acontece é que vamos nos sentindo cada vez mais isolados.
vamos nos sentindo cada vez mais distantes uns dos outros. E aí fica muito difícil fazer o quê? Amizades concretas. Então, hoje em dia também, uma coisa que eu vi, tem um livro chamado, deixa eu pegar aqui ele, um livro chamado Geração Ansiosa. Ele tá aqui? Ah, não tá aqui. Tá livre, hein? Tem um livro chamado Geração Ansiosa, tá lá em cima. Em que ele fala que, qual que é o problema? Eu ia pegar os 5 pontos, mas eu não vou lembrar os 5, um dia eu faço sobre isso. Mas um dos pontos que ele coloca aqui, nossa, tá frio mesmo. Um dos pontos que ele coloca é que hoje em dia a gente não tem mais conversas e diálogos síncronos. O que é diálogo síncrono? É ao mesmo tempo, sincronizado. A gente não tem mais um diálogo em que eu falo, o outro escuta, o outro responde e a gente resolve o problema. Não, a gente manda uma mensagem, espera um tempo, aí a pessoa manda outra mensagem, aí manda outra mensagem. A gente não está ao mesmo tempo dialogando. Isso é muito ruim, porque a gente vai perdendo intimidade com as pessoas. Quando eu estou querendo perguntar uma coisa para a pessoa, é muito diferente de eu conversar com a minha esposa, conversar com um amigo. Né? Fui na missa domingo, encontrei um casal amigo. E aí, Jota, como é que tá? Ele trocou umas informações, ela perguntou do meu filho, perguntou da Paula que não conseguiu ir, coisa e tal, bababá. Eu conversei, e aí, como é que vocês estão? Estamos na correria, beleza. Isso é uma relação síncrona. Ao mesmo tempo, nós estávamos trocando informações. E isso pode gerar outros tipos de coisa. Um convite para... Já aconteceu, né? Eu tô aqui no interior, então já aconteceu, inclusive, com esses amigos e com outros casais de amigos, de chegar no final da missa e falar, ô galera, vamos fazer um churrasco lá em casa? Vamos! Ou seja, são situações que, pessoalmente, quando a gente se encontra, tem a chance de, depois de um evento religioso, em vez de ter só umas palavrinhas, a gente passar o dia inteiro. E aí isso vai gerando intimidade. Então isso é um dos problemas, isso é uma das faltas que nós temos. E como a gente não tem mais essas situações, o que acontece? A gente vai perdendo a chance de ter amigos. Outra coisa que faz amizades é você estar no mesmo local, passando pelo mesmo tipo de situação. Colegas de trabalho, hoje em dia todo mundo foi para o home office. Né? Todo mundo não, mas grande parte das pessoas foram para o home office. O que acontece? Você não tem mais o cafezinho, você não tem mais o almoço com o teu colega. Você não cria mais situações. Muitas vezes, né, no meu caso, estou com 40 anos, eu não tenho, se eu for fazer uma pós-graduação, eu não vou para uma turma presencial, eu vou aqui online. Então, ou seja, não tem mais situações em que nós vivenciamos a mesma coisa, passando pela mesma situação, em que gera algum certo tipo de contato para aí, quem sabe, eu criar uma intimidade além daquele contato. Então as pessoas, se eu fizer uma pós-graduação aqui, um curso, o único contato que eu vou ter com as pessoas é na live ali. Dificilmente eu vou chamar no inbox, falar, e aí, cara, e fazer uma amizade. Então, hoje em dia... Eu acabei embolando um pouco aqui, né? Eu falei do drama e falei do porquê esse drama acontece, mas o que acontece, né? Voltando para o primeiro argumento que eu utilizei ali, o drama da amizade é um dos maiores dramas que nós temos hoje em dia. Né? Pense você, quem são seus amigos de verdade? Quem são seus amigos de verdade? E vamos lembrar, na Bíblia diz, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Não é mesmo? Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. O grande J, que está lá em cima, não esse J aqui, o grande J falou, não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, ou seja, a amizade é algo muito raro, muito precioso. Então eu pergunto para você, como estão suas amizades hoje? Antes de a gente entrar em homem e mulher, talvez você chegou aqui, você nem achou que eu ia fazer isso, você achou que eu ia começar já soltando fogo, falando sim ou não, coisa e tal, bababá, falando da questão sexual, coisa e tal, mas não, eu já te boto aqui, você caiu na cilada do bom senso, eu já boto aqui, né? Não era amor, era cilada, eu já boto você aqui nessa cilada. Como estão suas amizades? Com homem ou com mulher, enfim, como é que estão suas amizades? Porque muitas vezes a gente vai julgar essas amizades entre homens e mulher porque nós já perdemos o padrão do que é uma amizade. E se você pensar nas suas amizades, inclusive se for com sexo oposto, coisa e tal, se você for pensar nas suas amizades, muitas vezes você começa a perceber que o caráter de uma amizade de fato, a questão do risco sexual, essas coisas, muitas vezes dependendo da amizade, assim, ele é inexistente. Por quê? Porque a relação está muito bem estabelecida desta maneira. Está muito bem estabelecida na amizade. Mas enfim, antes de eu entrar nesse quesito, como estão suas amizades? Tá? E eu vejo que hoje em dia, então, por conta disso, as pessoas se sentem muito sozinhas. Então elas estão muito sozinhas. E aí começa a chamar, né? No Facebook tinha isso, né? Você não tinha seguidores, coisa e tal, conhecidos, tinha amigos.
Ah, o cara tem 150 amigos, 150 mil amigos. Eu achava aquilo muito engraçado, porque não é teu amigo, né? São conhecidos. Então, muitas vezes, hoje em dia, por nós não termos mais tanta oportunidade, por nós estarmos muito fechados em nós, esse também é um outro quesito que eu quero falar aqui, a gente está muito fechado em nós mesmos. No que a gente quer, nas nossas crenças, nas nossas identidades, nos nossos sonhos, coisa e tal. Então, muitas vezes a gente vai procurar um amigo, na verdade, um amigo só para ser um espelho. Eu vou encontrar alguém que acredite na mesma coisa que eu, senão eu não vou falar um A. Então, a amizade tem isso também, de você encontrar um diferente parecido. Tem esse duplo vínculo na amizade. É alguém que tem coisas muito parecidas comigo, né? Teve um vínculo que foi criado por algum tipo de identificação ali, porque ele gosta da mesma coisa, ele estava no mesmo lugar, assim por diante, mas por outro lado ele é diferente. Então tem uma complementariedade. Hoje em dia a gente não tem mais essa complementariedade. A gente entra em bolhas, a gente segue pessoas, a gente só conversa com pessoas que têm o mesmo, né, as mesmas medalhas aqui. Ah, o general só conversa com o general, o capitão só com o capitão, o cabo só com o cabo. A gente não conversa mais com ninguém que saia dessa bolha. A gente não estoura essa bolha. Eu, como psicólogo, dependendo da linha teórica que você segue, você começa, sei lá, você é psicanalista, você começa a seguir um monte de psicanalista, você só lê livro de psicanálise, você só começa a ver o mundo pela psicanálise e quando vai ver, você não consegue mais dialogar com outro diferente. Inclusive, você, às vezes, pode ter dificuldade de atendimento de um paciente porque ele não se enquadra na terapêutica que você tem. Ou o TCC, ou a psicologia baseada em evidências, enfim, isso é na área da psicologia. Né? Na área de filosofia é a mesma coisa. O cara que lá defende lá o São Tomás de Aquino só consegue conversar com pessoas que são tomistas, entende? Não tem mais diálogo. E a amizade é esse diálogo. A amizade é essa troca. E hoje em dia, por estarmos muito sozinhos, o que vai acontecer que eu estava dizendo? Né? A amizade é um dos maiores dramas. Nós estamos muito isolados, nós somos muito egocentrados. O que vai acontecer é o quê? Nós começamos a ter só conhecidos. Conhecidos. Aí parece aquelas regras que eu acho idiota. Escuta, tá? Eu acho assim, completamente sem bom senso. Ah, só se cerca de pessoas melhores do que você. Só se cerca de pessoas melhores do que você. Tá, aí eu fico sempre me perguntando, tá? Você aqui, tem pessoas melhores do que você. Quando você junta aqui, se essas pessoas seguirem esse dilema, elas vão te abandonar, porque eles só querem se cercar de pessoas melhores do que você. Vira um gato e rato. Eu quero encontrar pessoas melhores do que eu nem sei o que eu quero dizer isso. E aí quando eu encontro, essas pessoas não vão querer estar perto de mim, porque eu sou pior do que elas, então elas vão querer encontrar pessoas melhores. Ou seja, que pira é essa, velho? Entende? É a Marília Mendonçalização do mundo. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vai querer, todo mundo vai sofrer. É isso, meu? É isso, entende? Ou seja, não faz sentido. Então a gente começa a perder esse quesito, né? Meu objetivo não é falar sobre amizade aqui, mas é bom já dar esse preâmbulo. A gente começa a perder esse preâmbulo de 13 minutos. A gente começa a perder essa habilidade de entrar em contato com os outros, a gente começa a perder isso e a gente entra o quê? Nas relações úteis. Relações úteis. Então, eu só vou conversar com alguém se essa pessoa tiver algo de útil para me dar. Cara, isso é a morte da amizade. Isso é a morte da amizade. Uma das coisas que eu gosto de ter vindo aqui para o interior é exatamente isso. Sai no final da missa, encontra o casal, vamos fazer um churrasco? Vamos! Eu não quero saber se vai ser útil, se a conversa vai ser edificante, se esse cara vai me ajudar nos negócios, se esse cara, sabe, tem um interesse. Não, eu só quero sentar, comer uma carne, tomar uma cerveja e conversar sobre os fios, separar a briga de criança, sabe? Ser zoado pela esposa, entende? Se juntar com os homens para falar de futebol, de política, as mulheres se juntar lá, às vezes também, eu só quero isso, entende? Chegar lá às 7 da tarde, assim, já meio passado, né? Meio cansado para chegar em casa e tirar um cochilo. É isso, porque a amizade é isso, ela tem uma espontaneidade. É um desejo de estar com outra pessoa para que ela possa me acompanhar na vida, para que se eu precisar, né, os bons amigos são isso. Se eu precisar conversar algo sério, ele vai conversar algo sério. Mas se eu precisar simplesmente tomar uma cerveja, ele vai tomar uma cerveja. Se eu precisar mandar um meme, ele vai mandar um meme. A gente vai tirar sarro, essas coisas, entende? Passar o tempo. Só que acontece o quê? A gente perde essa noção de intimidade, aí todo mundo fica útil. Todo mundo fica útil. Ah, o sujeito é útil. Ele tem que ser útil para a minha vida. E é aí que começa a porca torcer o rabo, quando a gente vai entrando nesse assunto de amizade entre homem e mulher. Por quê? Por quê?
se as pessoas vão ter uma utilidade para mim, elas vão ter uma utilidade para eu ganhar mais dinheiro, para eu ter mais acesso, ser mais importante, eu ficar mais inteligente, eu ter mais visibilidade, ou eu ter o quê? Benefício sexual. Então, ou seja, não é mosquito da dengue. Agora no frio as dengue estão tudo guardadinho, tá tipo eu, morrendo de frio. Ou então o quê? Ter o benefício sexual. Ou seja, o vínculo de proximidade que eu vou ter com uma mulher, ele vai ter que ter uma utilidade. E aí, o que acontece? Junta-se relações que buscam utilidade com uma cultura hipersexualizada, juntou, né, a pólvora com fogo, dá merda. Esse é o problema, dá merda, entende? Dá ruim. Porque aí, né, se eu não posso ter um benefício aqui e outro ali, essa pessoa está aqui para quê? O que eu posso tirar de vantagem? E veja, eu sei que vocês podem não pensar nesses termos, mas a cultura nos leva a pensar nesses termos. E possivelmente esse tipo de pensamento pode correr na sua cabeça. E então esse olhar de utilitarismo das relações começa a te seduzir a levar para um olhar de utilitarismo. E por causa da cultura hipersexualizada, entende? As pessoas começam a se relacionar e esse quesito sexual, ele entra como critério avaliativo. Ele entra como um critério de eu me aproximar ou não da pessoa, mesmo que eu esteja casado, mesmo que eu esteja compromissado, mesmo que outra pessoa seja compromissada, entende? Por quê? Porque nós queremos tirar uma casquinha, nós queremos estar próximo, nós queremos ver como é que é em casa, a gente, entende? Começa a gerar esse tipo de coisa, o que é terrível, é uma postura horrível de se ter. Só que muitas vezes acontece isso. Eu já vi pessoas que, tipo, não vou ser amigo do cara, porque o cara é meio estranho, o cara é meio... se veste meio mal, não sei, eu não quero ser visto. Veja, eu não quero ser visto com esse tipo de pessoa. Então você quer o quê? Ser visto com pessoas mais bonitas, mais elegantes, esse tipo de coisa. Então o que acontece é que nós vamos, né, criando motivos utilitários para as nossas amizades e não percebe que quando chega na amizade entre homem e mulher, a gente já não sabe mais ser amigo, a gente já não sabe mais conversar com o outro, a gente já não sabe mais criar um vínculo com a pessoa. Seja você é mulher com um homem com uma mulher, entende? Muitas vezes, obviamente, você não se sente muito seguro, porque às vezes você vai poder falar um negócio ali para alguém e o cara vai interpretar mal, porque é isso. Então a gente vai cada vez mais tendo dificuldade. Ou então a gente utiliza esta amizade como um mote para realmente namorar, realmente ficar junto, entende? O que pode acontecer. E é isso que também às vezes dá uma assombrada nessa amizade entre homem e mulher. Dá uma assombrada por quê? Porque realmente tem amigos solteiros que estão lá desimpedidos e que por causa da amizade eles acabam virando um casal. Pode acontecer? Pode acontecer. Significa que necessariamente acontece? Não, não necessariamente acontece. É óbvio que não acontece necessariamente. Senão ia ser uma loucura, senão a gente ia viver igual a época das pedras, entendeu? Sabe lá? Sabe? Como é que é a idade... Época das pedras, que eu errei, esqueci o nome. Depois você escreve aqui embaixo, tá? Eu esqueci o nome, né, do pessoal do Homo sapiens. Enfim, sabe? Cada um defende sua mulher, cada mulher defende seu homem, porque não pode entrar em contato, porque não fica esse tipo de coisa. E aí tem um outro problema, na nossa cultura hipersexualizada, a gente também tem uma influência, aqui é o meu lugar de fala como psicólogo, tem uma influência de teorias muito erradas, entende? Teorias que só falam de caceta de cagada, entende? E que você começa a acreditar. Uma delas, meu esporte favorito, reclamar da psicanálise, tem de chutar o cachorro morto da psicanálise, é isso. Tudo tem um motivo, tem um gozo, tem um motivo por trás, sempre tem uma segunda intenção e todo mundo é filha da puta, entendeu? Desde a pessoa mais santa até a pessoa mais podre, todos são. Ou a pessoa está sublimando, ou a pessoa está neurotizando, mas tudo tem a ver com uma libido, coisa. Essa é a opinião de uma pessoa, chamada Freud, Sigmund Freud, ele inventou isso, que por trás de todas as relações tem um benefício sexual por trás. Pode me xingar aqui embaixo, tô cagando pra quem é psicanalista. O que aconteceu é o quê? Essa teoria assim não faz sentido, só que introjetou na nossa cabeça e criou essa cultura, é um dos fatores dessa cultura hipersexualizada, que no fundo, se todo mundo tiver a oportunidade, faz.
Não existe mais moralidade, não existe mais a possibilidade do cara olhar e falar, não, cara, eu não vou fazer nada com você, eu não tenho esse interesse com você. As pessoas não acreditam nisso, que o homem vai olhar para uma mulher e falar, não, cara, pelo amor de Deus, você é esposa do meu amigo, eu não quero nada com você, sai daqui, meu. Não, hoje em dia é assim. A galera acha que assim, tendo a oportunidade faz o ladrão. Se a oportunidade faz o ladrão, todo mundo é ladrão, não é mesmo? É isso. Então hoje em dia a gente não percebe ou percebe que existe todo esse background por trás. Background ficou bonito, né? Existe todos esses fatores que ficam girando na nossa cabeça e a gente não tem muita clareza. É igual eu dou exemplo. A minha paciente, eu já falei isso pra vocês, a minha paciente falou, nenhum homem presta. Ela botou essa ideia na cabeça dela. E ela falou, existe homens que não prestam, mas dizem que não prestam, e existe um homem que te engana, mas ele também não presta. Aí quando eu olhei pra ela e falei, então é melhor ficar com o cara que diz que não presta. Ela, por quê? Porque eu falei, porque o outro te engana e é igual ao primeiro, então é melhor o sincero do que o falso. Ela ficou me olhando assim e falou, ou seja, a ideia dela, o que ela postulou, quando vai para um exemplo prático, não faz sentido, entende? Não faz sentido. A mesma coisa acontece com essa questão da amizade de homem e mulher, entende? A gente chamar de amizade. Na maior parte das vezes que dá BO entre homem e mulher que se diziam amigos, eles não eram amigos. É essa a questão que você tem que botar na cabeça. Nunca foram amigos. Ah, uma amiga do trabalho. Não é amiga. É conhecida do trabalho em que você já está com interesses sexuais nela. Ah, mas era um amigo da academia. Não é amigo da academia. É essa questão. Por não ter vivenciado a amizade, a gente começa a o quê? A menosprezar a amizade. E a gente começa a colocar isso. Ah, não é um conhecido. É um sujeito da academia. E tem outra questão. O interesse de amizade é muito diferente do interesse sexual. É muito diferente. Volto a dizer o livro do C.S. Lewis, Quatro Amores. A amizade exige o quê? Personalidades nuas. Né? O amor, o interesse sexual exige corpos nus. Na amizade, você não quer se fundir com o amigo. O amigo está ali como um conselheiro, como alguém que pode falar ideias, pode te ajudar a entender o seu mundo. Entende? No relacionamento amoroso, você quer que aquela pessoa lá comungue de você e viva junto com você as suas conquistas. Então vamos dar exemplo. Eu tenho amigos e amigas que não são católicos, em que o que acontece? Se eles se convertessem, seria ótimo para eles. Mas eles conseguem me respeitar na minha fé e entendem, puta que legal, Jota, você teve terceiro filho, nossa, que bonito, que bacana, foi o que você sempre quis. E às vezes é uma amiga ou um amigo que nunca tiveram filho, nunca quiseram ter filhos. Então você consegue ficar feliz pela amizade, pela felicidade do outro. No relacionamento não dá. Você consegue ver um cara que não quer ter filho e falar para a mulher, que legal, você teve um filho do outro, que bom. Não, não dá. Então são critérios muito diferentes. O problema é que hoje em dia, isso é assim, todo vínculo entre homem e mulher tem um interesse sexual embutido. E aí a gente fica assim, ó. Sabe? Aí o que acontece? Vocês, minhas queridas, vocês reclamam da quinta série, que o homem só fala cagada, coisa e tal, mas daqui a pouco você está pensando igual um homem de quinta série. Entende? Você está pensando igual como um piá de quinta série, em que tudo, qualquer movimento, qualquer olhar feminino para ele, aquele piá de 15 anos, que está com os hormônios lá em cima, é algum sinal para um interesse sexual. Enfim, faz sentido isso? Não faz, tá? A minha palavra amiga está sendo amiga ou você acha que não? Escreve aqui embaixo para mim, tá? Mas a questão é o quê? Então, se a amizade exige sinceridade, como eu disse, né? Personalidades nuas, então a amizade vai exigir sinceridade. O que acontece é que, pense aí você, se as amizades que você tem com homens e mulheres realmente têm essa sinceridade. Tem essa mútua ajuda, esse desejo de interesse de ajudar o outro. Às vezes não tem, porque não é amizade. Às vezes é afeição, o C.S. Lewis chama isso de afeição. É uma afeição, é uma pessoa que você gostaria que desse certo. Ah, tomara que dê certo. Mas você não está realmente desejando ajudar aquela pessoa. Não, você quer, entende? Meus amigos, se precisar de alguma coisa, cara, vem cá, meu. Ah, sei lá, pegou fogo na casa. Pô, pode morar aqui, se você quiser. Entende? Isso é amizade. Conhecido é, pô, que pena. Pegou fogo, posso te ajudar. O que eu posso te ajudar? Você quer uma ajuda financeira? Você quer uma roupa? Você precisa de alguma coisa? Posso levar? Posso trazer? Coisa e tal. Mas talvez eu não traga aqui para casa. Entende? São níveis diferentes. Então, quando a gente está falando entre amizade e uma mulher, é uma pessoa que você realmente quer ajudar. Enfim, continuando. O que acontece é que, perdendo então essa possibilidade da amizade,
uma coisa que eu vejo hoje em dia é que as pessoas perdendo a possibilidade de ter realmente uma amizade, um vínculo de intimidade com alguém, um vínculo de intimidade pessoal, tá? Com alguém de um outro sexo, as pessoas hoje em dia, principalmente nos relacionamentos, que é a maior parte de vocês, elas acabam perdendo o maior benefício de ter um amigo de outro sexo, que é o quê? Uma outra visão que você não estava enxergando. Você acaba perdendo este benefício de ter alguém que possa te ajudar a entender o sexo oposto. Alguém que possa te dar dicas, entende? Alguém que possa chegar para você e falar, meu, talvez ela esteja se sentindo assim. Você já pensou nisso? Cara, nunca tinha pensado nisso. Porque, minha namorada sempre... talvez ela estava pensando isso. Quando ela disse tal coisa, ela falou, putz, eu não tinha pensado nisso. Ou então assim, né, chega lá a mulher e fala, mas ele tá irritado, coisa e tal, bababá, será que eu fiz alguma coisa? E chegar um amigo e falar, cara, você deve não ter feito nada. Ele tá com problema no trabalho? Tá. Então talvez o problema seja com o trabalho, ele não consegue te dizer isso, acaba descontando em você. E veja que interessante, muitas mulheres me procuram falando isso. Eu estou procurando um homem, um terapeuta homem, por quê? Porque eu quero uma visão do outro lado. Entende? Então, muitas vezes, essa falta de intimidade, de realmente ter amigos, a mulher ter amigos e o homem ter amigas, faz com que ele tenha que procurar e pagar, eu não acho ruim, eu fico agradecido, pagar um profissional para que essa relação seja segura o suficiente para que ela possa ter uma ajuda, que talvez antigamente, a sensação que me dá, você acabaria encontrando em pessoas ao redor. Muitas vezes eu já conheci, porque estou aqui num ambiente mais religioso católico, muitas vezes a pessoa vai procurar um padre para ter uma ideia. E às vezes o padre manda bem, às vezes manda mal pra cacete. Tem uns padres que, pelo amor de Deus. Então assim, às vezes é isso, para ter uma outra visão. Esse é o maior benefício da amizade entre homem e mulher. Não é só essa complementariedade do diferente, mas é uma pessoa que antropologicamente, ontologicamente é diferente de você, então vai ter umas percepções muito diferentes. Entende? Então eu lembro que quando eu conversei com algumas amigas, falando às vezes sobre casamento na forma geral, ela falando do casamento dela, coisa e tal, bababá, conseguiu ter uma mútua ajuda porque se entendeu o outro lado. Se entendeu o outro lado. Entende? Então isso é um tipo de coisa que a gente perde com o tempo. E por isso que fica muito lado A, lado B. Os homens ficam muito, às vezes, estereotipados, masculinizados, correndo o risco de, como eu disse nos vídeos anteriores ali, red pill, entrar numas ideias meio machistas, essas coisas, e as mulheres entram numa retroalimentação do feminino. Eu acho interessantíssimo quando em consultório eu consigo trazer uma visão do homem e a paciente olhar para mim e falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Teve uma paciente que estava tendo briga com o marido, eu falei, cara, quando seu marido começar a falar as coisas, não fale nada, só escute, deixa ele desabafar. E ela, não, coisa e tal, mas como assim? Vai desabafar, bababá, e eu vou fazer o quê? Coisa e tal. Eu falei, deixa eu desabafar. Aí o que acontece? Ela chegou na sessão e falou, nossa, já funciona demais. Deixei o cara desabafar, aí pedimos uma comida, ficou tudo bem. Agora antes ele começava a desabafar, eu ia lá e... Muitas vezes vocês, mulheres, gostam dos meus vídeos aqui, por quê? Porque de certa maneira a minha linguagem, que tem essa leveza, tem esse bom senso, coisa e tal, né? Uma linguagem bastante... como é que eu posso dizer? Uma linguagem bastante acessível. Talvez vocês podem me olhar como esse conselheiro, né? Quem sabe até mesmo um amigo, que pode te dizer do outro lado. É por isso que tem tanto homem falando sobre relacionamento e tem tanta mulher falando sobre relacionamento, né? Eu falo às vezes sobre vídeos sobre feminino e mulher fala sobre a visão do homem, porque às vezes a gente precisa desses outros pontos, entende? Outros pontos, que antigamente talvez com uma amizade, uma boa amizade, você teria a possibilidade de ter acesso a esse tipo de informação pelos seus amigos. Claro que seus amigos não precisam ser psicólogo, mas pelo menos ali proximamente. Muita coisa que eu digo para vocês aqui, gente, foi porque na minha juventude, quando eu era solteiro, eu conversava com amigas e nessas trocas a gente acabava, enfim, chegando a algumas coisas e falando, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado nisso, entende? E muita coisa que eu trago aqui levei para a minha vida. Então esse benefício se perdeu. Por quê? Porque hoje em dia qualquer proximidade entre um homem e uma mulher é vista com desconfiança, inclusive entre as partes. Entende? Enfim. Tendo dito isso, dá para ter amizade entre homem e mulher? Dá. É fácil? Não. Hoje em dia eu realmente acho que é muito complicado. Eu realmente acho que é muito complicado.
Às vezes nem é pelas partes, mas é pelas interpretações, é pelo julgamento alheio e também pela desconfiança interna, entende? Porque muitas vezes, hoje em dia, como também nos relacionamentos amorosos, nós estamos numa época de grande falsidade, né? Ou seja, numa época de grande maquiação. Então é muito comum em que as pessoas acabem se fazendo de amigos e às vezes sendo um grande amigo só para poder o quê? Ter o benefício sexual depois. Então é fácil ter? Não é fácil ter. Faz sentido ficar desconfiado? Faz sentido ficar desconfiado. É uma pena que hoje em dia tudo isso que eu disse aqui a gente talvez tenha perdido, talvez a nossa cultura hoje em dia impeça esse tipo de coisa e não só a nossa cultura, mas internamente o que nós estamos imaginando. Tá? A nossa cultura interna, né? O nosso imaginário, impeça esse tipo de coisa. Mas, se vai existir uma amizade entre homens e mulheres, eu coloquei aqui 3 pontos que eu acho necessário, extremamente necessário, para que exija uma amizade entre homem e mulher. A primeira coisa, respeito mútuo. Respeito mútuo. Ou seja, o vínculo da amizade, principalmente se vocês forem casados, se a mulher é casada, se você é casado, enfim, o vínculo da amizade não pode se sobrepor ao vínculo matrimonial. Por isso que é sempre muito perigoso quando o cara começa a desabafar da esposa para uma amiga do trabalho. É muito perigoso. Por quê? Porque o cara começa a falar, começa a reclamar da mulher, coisa e tal, a mulher começa a reclamar do marido, coisa e tal, e daqui a pouco o quê? Eles estão se conversando e não estão respeitando o vínculo que vem antes, que é superior ao da amizade, que é o quê? O vínculo matrimonial. Então, quando eu falo respeito mútuo, além de ter respeito entre as partes, dos amigos, né? Tem que ter, se tiver outros, né? Se tiver terceiros, tem que ter respeito com os terceiros, entende? Então, uma coisa muito comum é o quê? Se em algum momento eu converso com alguém, eu tenho várias alunas aqui de psicologia, né? Tenho comadres, coisa e tal, bababá. É muito comum se eu conversar com uma delas, que a gente foi padrinho de casamento, eu falar, conversei com fulana. Eu contar as coisas para minha esposa. Contar o que eu conversei. Claro, eu não preciso ir no foco da questão, não preciso ir lá explicar tudo, mas pelo menos informal, conversei com fulana, né, ela citou tal coisa, ou seja, por quê? Porque para mim, o meu vínculo com a minha esposa, ela vem muito antes do que todos os outros vínculos, entende? Inclusive, meu vínculo com a minha esposa é mais importante que o meu vínculo com meus filhos, tá? Mas isso é assunto para outro dia. Mas a questão é isso, tem que ter esse respeito mútuo. Então é respeito com a relação do outro e respeito também com a relação que eu tenho com a minha mulher. Tudo tem que ser às claras, que é o segundo ponto que eu ia falar aqui. Tem que ser às claras. A sua mulher ou o seu marido tem que saber que você tem esse amigo, tem que saber quando você conversa, tem que saber qual que é esse teor dessa conversa. Não precisa saber ao certo, mas eu acho que tem que saber. Ah, conversei, pô, né, tá, coisa e tal. Beleza, você pode, enfim, você tem que dar um resumo. Por quê? Porque senão, hoje em dia, com toda a desconfiança que nós vemos, a coisa começa a complicar. A coisa começa a ficar muito difícil de você ter uma relação. Porque você pode confundir, ou as pessoas podem confundir, e isso pode ser pior do que melhorar, entende? E aí, por último, obviamente o que acontece, tem que ter um desejo de ajuda mútua, ou seja, você, mulher, tem que realmente querer ajudar esse cara na vida dele, sem você ser a pessoa que vai ser a protagonista da vida dele. Você tem que ajudá-lo, conversa com a fulana assim, tenta falar assado, coisa e tal. Muitas vezes acontece isso, não é? Tem briga. Isso eu já vi acontecer várias vezes. Tem briga no casal, o cara fica muito revoltado, vai para casa do amigo, conversa lá com o casal, com o marido, com a esposa. Ou seja, os dois dão dicas, às vezes a mulher dá até mais dica do que o marido, enfim. E beleza, funcionou, entende? Muitas vezes aconteceu alguma coisa, Jota, posso conversar com você? Pode, vamos sentar aqui e conversar. Converso com uma amiga minha, converso com uma afilhada minha, e vamos conversar, vamos aí. Por quê? Porque está muito claro a relação de respeito mútuo, de sinceridade, e também está muito claro também o desejo de eu querer melhorá-la. Então, no sentido de você começar a ter uma amizade e começar a perceber que as coisas começaram a ficar meio estranhas, eu hoje em dia, a dica que eu dou com meus 40 anos é pare, entende? Pare de ter esse nível de intimidade com essa pessoa. Porque ou essa pessoa está passando por uma fase que não está legal e isso pode acabar dando uma cagada, ou a pessoa está começando a se inclinar para um lado que você não quer. Porque eu falo, a amizade verdadeira entre homem e mulher, né? Eu não falo, foi um amigo meu que falou isso.
Cara, pra ser amiga de verdade, tem que ser aquela pessoa que você vai, sai numa festa, você vê que a menina tá bêbada, você pega a menina, bota no carro, leva ela pra casa, deixa ela lá e fala, te cuida, minha senhora, tá? Não faça mais essa merda e volte pra casa. Meu amigo falava isso e eu concordo com ele. É esse tipo de relação que a gente vai ter que ter quando é uma amiga. Agora me diga, você consegue ter esse tipo de relação com as pessoas que você chama de amiga? Entende? As relações estão confusas, as relações estão bagunçadas. Você está conseguindo criar essa sinceridade de fato ou você já está de conversinha escondida da sua esposa, do seu marido? Né? Eu não estou falando aqui sobre amizade entre solteiro, porque, enfim, amizade entre solteiro, se quiser se pegar, se pega, aí é com vocês. Estou falando principalmente de pessoas comprometidas. Será que o sentimento ele não está sendo alterado? Até onde você realmente está tendo uma relação que é saudável, até onde ela não está sendo infiltrada e está sendo invadida pela questão do quê? Pela essa questão de interesse secundário. Você já começa a perceber que você já não quer mais falar as coisas para o seu amigo ou para a sua amiga que você está sentindo. Você quer falar coisas que a pessoa para agradar a outra pessoa. Você já não está mais querendo conversar com a pessoa para resolver um problema seu. Você está querendo conversar com a pessoa porque você quer passar mais tempo com a pessoa do que com quem você está. Então, assim, tem que pensar nessas coisas. E assim, se você está namorando, você está noiva, você está conversando com um amigo, se você está noivo, está conversando com uma amiga, está gostando mais da amiga, então termina o relacionamento, minha senhora. Termina a relação, sei lá, vai atrás desse novo amor. Aí você faz o que você quiser, entende? Para mim não tem problema nenhum. Entende? Enfim, você estava com alguém, se interessou por outro, largou aquele, fez ficar com outro. Ok, mas o problema é esse, é manter essas supostas amizades quando na verdade elas não são amizades de fato. São simplesmente pessoas que ou estou me utilizando para me sentir menos carente, ou estou me utilizando para passar tempo, ou às vezes para fazer ciúmes para um namorado ou para o marido. Né? Ou então é um ex-namorado, né, minha senhora? É uma ex-namorada que você está ali conversando para quê? Para relembrar umas coisas. Ah, eu lembrei de você. Ah, isso aí eu acho assim, ridículo. Eu acho simplesmente ridículo. Uma vez uma amiga minha me disse isso, falou, tem a caixinha dos amigos, tem a caixinha dos pretendentes e tem a caixinha dos ex-namorados. Uma coisa não confunde com a outra. Eu achei sensacional isso. Né? E como bom taurino, assim, vamos ter paz nessa vida. Então, ou seja, é você ter muito claro essas relações na sua vida. E você vê, se a coisa começou a desandar, paciência, essa porta vai ter que se fechar, porque o interesse sexual, o interesse, eu falo sexual, mas o interesse afetivo, quando ele entra em voga, a amizade vai para as cucuias. Por quê? Porque não tem aquela sinceridade necessária. A pessoa já não está mais te ajudando, você já não sabe se a pessoa está te ajudando para você ficar feliz com ela ou se ela não está, termina com ela. Ela termina com ela para ficar com você? Você já começa a mas tem um plano escuso por trás, entende? Tanto que eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu falei dessa relação, né? Que às vezes as pessoas me procuram, as mulheres me procuram para ter essa visão masculina. Né? Na questão ética da psicologia, quando o psicólogo começa a ter algum interesse na paciente, não dá mais para ter terapia. Por quê? Porque aí o cara não vai mais ajudar a paciente para ela se resolver, ele vai querer ajudar a paciente para ela se resolver com ele, entende? Então não pode, ou seja, a mesma coisa é a amizade. Se você começa a colocar esse interesse no meio do caminho, lascou-se. Talvez você erga a mão e eu falo, fala minha senhora. Você fala, Jota, então eu não tenho como ter amigo. Porque os amigos que você está falando, se desse brecha eu ficava. Eu falei, então você não tem amigo. E, ok, é um drama que eu falei aqui no começo. Não tem. Não, enfim, você não conseguiu encontrar alguém para ter essa relação. Ou então você erga a mão e fala, eu só consigo ter amigo gay, então coisa e tal. Beleza, tudo bem. É uma possibilidade, né? Ou seja, não vai ter o interesse sexual, então pode ser uma outra visão de um homem, né? Um homem ali tentando trazer uma visão mais prática para a tua vida, uma visão mais, enfim, diferenciada para a tua vida. Pode ser também, ué. Porque também a gente pode realmente não conseguir, por causa da nossa cultura, por causa das circunstâncias, realmente ter amizades, entende? Amizades que realmente sejam frutíferas, entende? Ou a não ser, como eu disse aqui, o meu caso, aqui, pessoas que eu e minha esposa fomos padrinhos de casamento, em que circunstancialmente, às vezes, eu acabo conversando mais com a mulher do que com o cara, enfim, e tudo bem, entende? Pode ser isso, pode ser esses pequenos pontos assim, mas que ok, não preciso ter aquela amiga do meu lado, a minha grande amiga. Até porque uma coisa que eu vejo, assim, com o passar do tempo, o homem e a mulher também, eles começam a perder um pouco essa questão do grande amiga ou grande amigo, entende?
Hoje eu olhando assim, eu tenho amigos, de fato, eu tenho amigos, mas eu não tenho nenhuma melhor amiga. Com o tempo você vai perdendo esse tipo de coisa, porque me parece que esse suporte feminino de uma grande amizade, ele acontece em circunstâncias muito específicas, certo? Mas não tanto quanto o suporte masculino. Um homem precisa de suporte masculino. Então, enfim, você também vai perdendo um pouco disso com o tempo. Faz parte. Então, se você não tem, não tenho nenhum amigo de verdade. Beleza, é uma circunstância que você está vivendo. Mas, enfim, para não também me estender aqui demais e forçar a amizade, faz sentido o que eu disse, meu caro amigo, patrão, chefia? Hã? Faz sentido ou não faz sentido? Escreve aqui pra mim, escreve aqui embaixo. Você já sofreu com isso? O que eu falei aqui você acha que faz sentido? Não faz sentido? Onde é que eu fui que errei? Você é do tipo da pessoa não quero saber de amigo homem, ou eu não quero que meu homem tenha amiga mulher, eu não gosto disso, não me sinto bem. Como é que é pra você essa vivência? E se você tem uma amizade, a coisa tá meio estranha, você tá casado, o cara também começou a achar estranho, você precisa conversar com alguém, ter uma outra visão, assim como muitos pacientes fizeram aqui, muitas pacientes fizeram. Manda aqui, ó, clica aqui embaixo, marque o horário comigo. Porque às vezes você pode estar se embolando numa relação aí que a coisa não era bem o que você queria, mas também fica aquele pudor, mas ele é meu amigo, mas o cara tá querendo alguma coisa. Marca o horário comigo, vamos conversar. Pode ser um horário de terapia ou um horário de atendimento pontual, que é um horário de 1h30. Em 1h30 a gente tenta, assim, dar uma encaminhada nesse teu assunto, tá bom? Enfim, é isso hoje. E faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam. Tem muitas pessoas que se confundem com isso, estão sofrendo com o primeiro argumento que eu falei, não tem amizade, não entende por quê e muitas vezes acaba projetando nessas pessoas no relacionamento amoroso. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Essa projeção da falta amorosa a gente projeta a falta de amigo a gente projeta na relação amorosa, mas não vou falar sobre mais isso. Tá bom? É isso, meus caros. Um grande abraço, amizade. Até!